O rei Salomão é um dos personagens mais fascinantes de toda a Bíblia. Devido à sua sabedoria e suas realizações magníficas, até mesmo aqueles que não seguem os ensinamentos de Jesus o admiram e o consideram um exemplo a ser seguido. De fato, Salomão foi um homem admirável. Autor dos livros de Provérbios, Eclesiastes e Cânticos, ele foi muito abençoado por Deus. A sabedoria que o Senhor concedeu a ele era tão extraordinária que a Bíblia afirma que nenhum outro rei no mundo se comparava a ele. Para se ter uma ideia, ele compôs 3.000 provérbios e mais de 1.000 cânticos. Ele também construiu um império econômico invejável. E foi responsável pela construção do Templo de Jerusalém, durante o 4º ano de seu reinado. Além disso, ele edificou o Palácio Real para o sumo sacerdote, o Palácio da Filha de Faraó, a Casa de Cedro do Líbano, o Pórtico das Colunas e outras grandiosas obras. Salomão era filho de Davi com Batseba, e seu nome significa, amado por Deus. E o Senhor realmente amou Salomão, a ponto de fazê-lo rei de Israel, mesmo quando outros filhos de Davi estavam à sua frente na linha de sucessão. A Bíblia relata que assim que Salomão herdou o trono deixado por seu pai, o Senhor apareceu a ele em um sonho e disse: "Peça-me o que quiser, e eu lhe darei." Salomão respondeu que, por ser pequeno e estar diante de uma grande nação, precisava de um coração sábio para governar e julgar o povo de Deus. E o Senhor ficou tão satisfeito com esse pedido que disse: "Já que você pediu por sabedoria e discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve, nem haverá ninguém como você. Também lhe darei riquezas e fama, além do que você não pediu. Se você seguir os meus caminhos e obedecer aos meus mandamentos, prolongarei a sua vida." Se analisarmos os primeiros anos de seu reinado, veremos que Salomão foi obediente às orientações de seu pai Davi, e seguiu os caminhos do Senhor. Durante esse tempo, a nação de Israel prosperou grandemente, pois era governada com sabedoria e justiça. Além disso, a inteligência dada por Deus a Salomão era tão notável que líderes de outros povos viajavam até Israel apenas para ouvi-lo. Ele possuía um conhecimento vasto e atualizado em diversas áreas, incluindo botânica, fauna e flora. No entanto, mesmo com toda a sua sabedoria, o rei Salomão cometeu equívocos, praticando o que era contrário aos desejos do Senhor. É sobre esse assunto que desejo abordar neste vídeo. Hoje veremos os 3 principais enganos do rei Salomão. Perceberemos que, mesmo sendo amado por Deus, é essencial permanecermos fiéis aos seus caminhos, caso contrário, colheremos consequências amargas de nossas más escolhas. Contudo, antes de falarmos sobre os erros de Salomão, peço que você se inscreva no canal e deixe o seu like no vídeo. Primeiro engano: Salomão tornou-se espiritualmente morno. Conforme observamos, Salomão amava o Senhor e seguia as instruções de Davi. No entanto, isso não durou para sempre. A Bíblia nos mostra que Salomão se deixou seduzir por mulheres de outras nações, que não adoravam o Deus de Israel. Ele se casou com muitas delas, e permitiu que a idolatria entrasse em seu coração. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas. Eram dos povos dos quais o Senhor havia dito aos israelitas: "Vocês não devem se casar com elas, pois elas levarão vocês a adorar os seus deuses." Contudo, Salomão apegou-se a elas em amor. Ele teve 700 esposas reais e 300 concubinas, e suas esposas o levaram a se desviar. À medida que Salomão envelhecia, suas esposas o levaram a seguir outros deuses, e seu coração não era totalmente dedicado ao Senhor, seu Deus, como fora o coração de seu pai Davi. Assim, Salomão fez o que o Senhor reprova, não seguiu o Senhor completamente, como seu pai Davi. Salomão desconsiderou a ordem de Deus ao casar-se com mulheres que adoravam ídolos, e acabou o traindo ao construir altares e adorar os deuses pagãos de suas esposas. Entretanto, se analisarmos essa passagem que acabamos de ler, veremos que ele não se afastou completamente do Senhor. Em outras palavras, Salomão não estava frio na fé, mas também não estava fervoroso. Ele estava morno. Ele optou por seguir os desejos da carne em vez de Deus, o que é um grande equívoco. Vejamos o que o Senhor diz em Apocalipse 3.
Conheço suas obras, sei que você não é nem frio nem quente. Queira Deus que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, e não quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. O livro sagrado relata que Deus ficou indignado com o rei porque, mesmo após aparecer 2 vezes e instruí-lo a não adorar outros deuses, Salomão desobedeceu. Consequência dessa traição, Deus prometeu dividir a nação de Israel após a morte de Salomão, entregando o reino aos inimigos. Eis as palavras do Senhor. Visto que você agiu assim e não obedeceu à minha aliança e aos meus mandamentos que lhe ordenei, tirarei o reino de você e o darei a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você estiver vivo. Tomarei o reino das mãos do seu filho, mas não tirarei todo o reino dele. Por amor a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, a cidade que escolhi. Salomão não é o único caso em que alguém firme em sua fé em Deus se tornou negligente. Muitos caem na mesma armadilha. Por isso, o apóstolo Paulo nos exorta a examinar nossa vida para verificar se estamos firmes na fé, pois podemos nos desviar do caminho sem perceber. Embora possamos estar fervorosos hoje, não há garantia de que permaneceremos assim amanhã. Portanto, devemos cuidar de nosso coração e decidir permanecer na presença do Senhor todos os dias. Segundo erro, Salomão foi orgulhoso. Devido às alianças com povos vizinhos, Salomão se envolveu em muitos casamentos, prejudicando seu reinado. Mesmo depois de ser repreendido por Deus, ele não mudou de atitude. Pelo contrário, continuou desobediente e até tentou matar Jeroboão, o escolhido por Deus para governar 10 tribos de Israel, em oposição às profecias do Senhor. Tudo isso ocorreu porque Salomão foi dominado pelo orgulho e egoísmo. O jovem rei que havia pedido sabedoria e discernimento a Deus para governar seu povo, se transformou em alguém que só se preocupava com seus próprios interesses. No final de sua vida, ele refletiu sobre esse erro que cometeu. Vejamos suas palavras. Empreendi grandes projetos, construí casas, plantei vinhas. Fiz jardins e pomares e plantei neles todo tipo de árvore frutífera. Construí reservatórios para regar bosques. Comprei escravos e escravas e tive muitos servos nascidos em minha casa. Também possuí mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei prata e ouro, tesouros de reis e províncias. Adquiri cantores e cantoras, e também um harém, o deleite dos homens. Tornei-me mais poderoso e famoso do que todos que viveram em Jerusalém antes de mim. Mantive comigo a minha sabedoria. Não neguei nada aos meus olhos, não me recusei a me alegrar com nada. No final, concluí que tudo isso foi vaidade, correr atrás do vento, não há proveito algum debaixo do sol. Nesse trecho, vemos um homem totalmente egocêntrico, que valorizava apenas a si mesmo. Ao longo desses versículos, é notável a frequência com que ele se refere ao seu eu. Infelizmente, muitas pessoas que se dizem cristãs, vivem da mesma maneira que Salomão, com uma vida centrada em si mesmas, sem fazer nada pelos necessitados. Encontramos em todos os lugares, inclusive dentro das igrejas, pessoas que fazem de tudo para se destacar e se preocupam apenas com seus próprios interesses. O mundo está cada vez mais distante dos princípios cristãos devido à vaidade e ao egoísmo que permeiam uma vida repleta de coisas sem valor. Para muitas pessoas, a vida se resume a festas, viagens internacionais, carros luxuosos, mansões, banquetes em restaurantes sofisticados, roupas de grife, etc. Isso é o que consideram como vida. Enquanto isso, milhares de pais e mães acordam de madrugada todos os dias em busca do sustento para seus filhos. Porém, não é isso que o Senhor espera de nós. Ajudem-se mutuamente a carregar os fardos, e dessa forma cumprirão a lei de Cristo. Se alguém pensa ser alguma coisa, engana a si mesmo. Terceiro erro, Salomão foi avarento. Além de todas as outras bênçãos, Deus também prometeu riquezas a Salomão. Contudo, mesmo sendo o homem mais rico do mundo, o rei sempre queria mais impostos pesados ao povo de Israel. Sua ganância era tão grande que, após sua morte, alguns israelitas procuraram o herdeiro do trono, Roboão, pedindo que ele fosse mais justo do que seu pai. Diante disso, surge a pergunta:
Por que Salomão era tão avarento? Por que ele amava tanto o ouro e os bens materiais ao ponto de explorar o povo que Deus lhe havia confiado? A resposta está no fato de Salomão tentar preencher o vazio de sua vida com as riquezas deste mundo. No entanto, sabemos que nenhum dinheiro pode comprar a presença e a amizade de Deus. Nenhuma pedra preciosa ou palácio luxuoso pode satisfazer nosso espírito com a paz do Senhor, que ultrapassa todo entendimento. Nada é mais valioso do que a salvação que recebemos por meio do sacrifício de Cristo na cruz. Uma vida sem Deus torna-se um deserto árido, seco e sem cor. Não há prazer nem alegria. O ser humano se torna escravo das coisas que o dinheiro pode comprar. É por isso que vemos tantos casos de depressão, alcoolismo, prostituição e até suicídio entre pessoas com grande poder econômico. Elas são como Salomão, que podem conquistar tudo, exceto o amor de Deus. Salomão escreveu o livro de Eclesiastes nos últimos anos de sua vida, logo após se arrepender dos erros que cometeu e das terríveis consequências que enfrentou. E enquanto refletia sobre seus pecados, ele escreveu: percebi que tudo o que havia realizado com minhas próprias mãos e todo o trabalho que havia dedicado não tinham significado algum, era como correr atrás do vento. Reflete sobre a sabedoria, a loucura e a insensatez. O que o sucessor de um rei pode fazer, exceto repetir o que já foi feito? Percebi que a sabedoria é superior à insensatez, assim como a luz é superior às trevas. Salomão despertou para a realidade e passou a enxergar suas ações. Da mesma forma, ao examinarmos nossas vidas, chegamos à conclusão de que ninguém cai repentinamente. São as pequenas brechas que abrimos em nossas vidas que nos levam a cair aos poucos e nos afastam de Deus. Todos nós cometemos erros, pecamos e fazemos o mal aos olhos do Senhor, mas graças à morte e ressurreição de Jesus, podemos confessar nossos erros e ser perdoados. Salomão achava-se muito sábio e não prestava atenção aos pequenos detalhes de sua vida. No livro de Cantares, ele declara que são as pequenas raposas que destroem a vinha. Portanto, querido irmão, meu desejo é que você esteja atento aos pequenos detalhes. Deus ama você assim como amou Salomão, e o Espírito Santo nos enche de sabedoria para vivermos de acordo com a vontade dele. No entanto, como mencionei anteriormente, precisamos lutar diariamente contra a falta de fé, o egoísmo e a ganância. Se você tem vivido como o rei Salomão, reconheça hoje mesmo seus pecados, peça perdão ao Senhor por cada um deles e volte a viver segundo os planos de Deus para você. Não tenho dúvidas de que sua vida será grandemente abençoada. Você já conhecia a história do rei Salomão? Comenta aqui embaixo se você ainda não se inscreveu em nosso canal. Aproveite para se inscrever agora e ativar as notificações. Deus te abençoe.